gente, chega de vento, chega de pétala, meus bichinhos. Toda essa produção, hein? Para nós falarmos um pouquinho sobre o amor cortês, coita amorosa, sofrimento amoroso do período medieval. O que isso tem a ver conosco? Tudo! Hoje a gente vai discutir um pouquinho que o trovadorismo não foi só o poder da Igreja Católica, mas foi também. E todos esses processos de vassalagem, suzeranos, cavaleiros, damas, senhoras feudais, eulíricos masculino, feminino. Então, meu povinho, vamos bater esse papinho sobre esse poder da Igreja Católica no período medieval, mas para além desse poder também. Vamos pensar que todo esse pêndulo que acontece na história da humanidade sempre tem as consequências em gerações futuras. Olha que nós estamos falando de séculos a fios atrás, mas olha só, o trovadorismo, sem dúvida, foi um movimento de produção literária e artística do período da Idade das Trevas. Por que ser conhecido como Idade das Trevas? Nós sabemos que a produção cultural, a produção científica, tudo passava pelo poder da igreja. Nós já falamos sobre isso. Então vamos pensar como foi que se reorganizou a sociedade após a morte de Carlos Magno. Vejam que o cavaleiro, o senhor feudal, todo esse processo de construção social teve que ser reorganizado. E aí nós vamos ter a presença de uma relação de cortesia entre o suzerano, os vassalos, os servos, os camponeses livres e os cavaleiros. A relação de vassalagem era regida por um código, o Código dos Cavaleiros. Honra, lealdade, todo esse código regia essa relação entre o seu senhor feudal e os seus vassalos. Claro, pessoal, que a gente tem que perceber que toda essa cortesia que existia era uma garantia de manutenção das relações de poder, que estão garantidas até hoje em todas as nossas relações. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, é isso mesmo? Até no período medieval, sobretudo no período medieval. Nós vamos ter um dos filmes que me traz à tona assim, esses elementos, e faz a gente enxergar um pouquinho dessas relações. É o Robin Hood de 2010. Dá uma sacada agora. Se quer tentar construir um futuro, precisa de uma fundação sólida. As leis desta terra escravizam o povo a seu rei. Lutar e lutar, até que cordeiros tornam-se leões. Essa é uma frase clássica desse filme Robin Hood, produzido em 2010, que traz o Russell Crowe numa interpretação, sou fã dele, né, gente? Então, mas é a ideia de injustiça social, de exploração da coroa perante os seus súditos, de total domínio da igreja e de uma luta por sobrevivência. O povo tentando sobreviver à exploração de uma coroa e de uma igreja. Esse é o retrato do período medieval. Batalhas sangrentas, cruzadas, invasões, A grande expansão do cristianismo é esse processo que vai influenciar a produção literária do período trovadoresco. E sem contar o controle do conhecimento, e proibição de livros. Pessoal, nós vamos perceber que esse é um período de dominação, de exploração, mas também de luta. E essa luta ela vai se configurar numa nova reorganização social. Depois dessas invasões, guerras e batalhas, como é que vai se reorganizar a sociedade? Nós vamos ter uma produção cultural que vai ultrapassar apenas o sangue, as lutas e as batalhas. Agora o amor cortês vai vir à tona e todo esse código de conduta social vai ser passado pela cortesia. Isso a gente vai perceber que toda devoção dada à igreja vai ser substituído pelo cavaleiro à sua dama, pelo servo fiel à sua senhora nas cantigas.
Ou seja, meu povo, é muita produção metafórica plurissignificativa que representa uma sociedade. As artes vão sempre estar sendo representativas de um pensamento social dominante, de uma época e de um contexto histórico, porque nós somos seres históricos. Pensando nisso, vamos aqui raciocinar na nossa cachola. As cantigas e as novelas de cavalaria, as produções mais marcantes desse período. Oh, formosura sem falha, que nunca um homem viu tanto, para o meu mal e o meu quebranto. Senhora, que Deus vos valha, por quanto tempo penado, seja eu recompensado, vendo-vos só um instante. Sofrência, meu povo, o que é que evidências de Chitãozinho e Chororó, uma trova contemporânea, tem de relação com as cantigas trovadorescas de amor? Vamos ouvir um pouquinho essa música e matar aí as lombrigas do coração. Eita, doce! No homem, dizendo isso a um ser amado feminino. Essa mulher idealizada, perfeita, divinizada, ele devotando seu amor, colocando as regras do amor ali à mesa e dizendo que tem total subserviência a essa senhora amada. Vejam que nós temos uma música que traz a apresentação do sentimento amoroso, da coita amorosa, da necessidade de estar com o ser amado. Esse eu lírico masculino, ele declara a essa mulher que é ideal, todo o seu amor, toda a sua devoção, todo o seu sofrimento e toda a sua incapacidade de viver sem ela. Pensa que toda mulher quer isso, hein, gente? Vamos pensar aqui comigo. E olha, ainda tem o refrão para ficar como cola na mente. Vamos ouvir um pouquinho o refrão? O que, meu povo? Eita, é isso mesmo. O homem pisado, subalterno, e a mulher suzerana. Era essa a cantiga de amor que rolava nas cortes. Essa cantiga provençal que declara as regras do André Capelão no século XII. Essa devoção total ao ser amado. Alguma semelhança com essa cantiga que nós vamos ouvir agora e ver? Se em partir, senhora minha, mágoas a vez de deixar, a quem firme em vos amar, foi desde a primeira hora, se me abandonais agora, ó formosa, o que farei? Que farei se nunca mais contemplar a vossa beleza? Morto serei de tristeza, se Deus não me acudir, nem de vós conselho ouvi, ó formosa, que farei? A nosso Senhor eu peço, quando houver de vos perder. Na cantiga fica clara a estrutura de apresentação do tema, da cegueira amorosa, da comparação do trovador com outros trovadores. E temos aí um amor infeliz, uma paixão não correspondida, uma mulher inatingível. Esse é o lírico masculino, ele traz para nós toda uma caracterização social, física e moral dessa mulher. Uma mulher com uma moral inatingível, uma mulher que tem um papel social e uma mulher que, sem dúvida, é um símbolo de amor e de beleza física. Essa mulher é muito próxima do divino, é comparada com os anjos, é comparada com as belezas da natureza, sem dúvida é divinizada, idealizada, perfeita, ideal. Essa perspectiva traz para nós que as cantigas de amor, elas tinham essa configuração de colocar a mulher como uma mulher inatingível. Será que isso parece com a mulher real?
A mulher que não era caracterizada como a mulher que deseja, como a mulher que tem possibilidades, né? Como a mulher que tem vontades e que tem verdades. Essa mulher divinizada, perfeita e idealizada. Próxima da nossa realidade hoje, a caracterização da figura feminina. Ondas do mar de Vigo, se vires meu namorado, por Deus, digam se virá cedo. Ondas do mar revolto, se vires o meu namorado, por Deus, digam se virá cedo. Se vires meu namorado, aquele por quem eu suspiro, por Deus, digam se virá cedo. Se vires meu namorado, por quem tenho grande temor, por Deus, digam se virá cedo. Gente, agora escuta Medo Bobo com Maiara e Maraísa pra gente discutir um pouquinho sobre a relação dessa música com Cantiga de Amigo. O interpretado aí por Maiara e Maraísa caracteriza uma música com eu lírico feminino e com um universo que vai trabalhar com declaração de amor a um namorado, a um ser amado, né? O contexto do saudosismo, o contexto de exaltação desse amor, de reconhecimento de um amor que existe entre esses seres. Era todo o processo aí de configuração da Cantiga de Amigo, meu povo, que tinha um refrão para reforçar mesmo e colar, fazer aquela colinha na mente, porque a tradição ela era oral. Então, nas cantigas de amigo, vai-se aí caracterizar o universo do cotidiano das vilas. E essa caracterização vai vir com culturas, práticas, hábitos, essa evocação, esse diálogo sempre com o eu lírico e o ser amado, ou o eu lírico com Deus, ou o eu lírico com a outra amiga. Nós vamos perceber que o universo é um universo mais voltado para as massas. A gente poderia dizer que seria uma cantiga de cultura de massa, viu? É isso mesmo. Nas cantigas que a gente vai observar essa caracterização da tradição oral. Então, meu povo, mas não era só de amores arrebatadores, impossíveis, coita amorosa, sofrência, que se falavam as cantigas, nem mesmo só de relatos de um amor aí idealizado, ou de um amor saudosista para o ser amado que tinha ido embora e essa mulher ficava ali cantando sobre os seus afazeres e o paralelismo que era evidente, muito presente nas cantigas de amigo. Além das cantigas líricas, existiram as cantigas satíricas, é a cachorrada, é o fogo no parquinho, parafraseando aí a casa mais vigiada que todos vocês eu sei que assistem sempre, viu? A cachorrada se dava por meio das cantigas de maldizer e de escárnio. Cantiga de escárnio um pouco mais velada, duplo sentido, a crítica mais irônica, ali vinha à tona todo o discurso contra algumas práticas de nobres e também, novamente, a culpa é sempre da mulher, né, gente? As críticas a mulheres que não entravam diante das condutas que deveriam ser relacionadas às mulheres da época. Ou seja, nas cantigas de escárnio eu vou ter essa crítica mais velada, mais sutil, menos grosseira. Já na cantiga de maldizer, a cachorrada era pesada, meu povo, o fogo no parquinho era forte. Porque a crítica ela era explícita, usava-se palavras de baixo calão muitas vezes, e essa crítica também ia para o lado não só da nobreza nem da corte, mas também do clero. Criticava-se maus religiosos, explicitamente expunham-se, maus feitos da aristocracia, ou seja, era literalmente exposição da podridão da sociedade. Vamos ver algumas dessas.
Sobre vós, senhora, eu quero dizer verdade, e não já sobre o amor que tenho por vós, senhora. Bem maior é vossa estupidez do que a de quantas outras conheço no mundo, tanto na feiura quanto na maldade. Não vos vence hoje senão a filha de um rei. E eu não vos amo e nem me perderei de saudade por vós quando não vos vir. Da mulher vossa, ó Pero Rodrigues, jamais creiais no mal que falam dela, pois bem sei eu que ela por vós muito zela. Quem não vos quer, vos traz somente intrigas, pois quando deitou ela em minha cama, a mim muito bem de ti ela falava. Se a mim deu o corpo, é a vós quem ela ama. A crítica a esses comportamentos sociais expostos, tanto da igreja, da nobreza, da aristocracia, né, da mulher, nessa perspectiva exposta nas cantigas de escárnio e de maldizer, será que ficaram só lá no trovadorismo? A gente pode dizer que a gente tem muita música que trabalha com essa crítica de comportamentos sociais, com práticas não muito aprováveis e levar o povo a refletir sobre a condição do ser humano no mundo. O que falar de que país é esse? De Legião Urbana e Renato Russo interpretando com uma forma única. Que país é esse, meu povo? Nas favelas do Senado, sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? É uma cantiga aí mais implícita a crítica ou é mais explícita e direta? Não é? Então a gente precisa entender que a sociedade e a história da humanidade, ela vive pêndulos. Sempre o passado nos ajuda a visualizar o nosso presente e o nosso futuro. Que tal a gente pensar um pouquinho nessas músicas contemporâneas e no que elas trazem da Idade Média, do período medieval, com as cantigas? Julga aí pra mim agora. Não tinha medo, tal João de Santo Cristo era o... Chega! Que mundo é esse? Eu me pergunto. Brasil, mostra a tua cara. Ainda tem as novelas de cavalaria. Vamos falar um pouquinho delas. Vocês já pararam para pensar que o universo das novelas de hoje surgiu lá na Idade Média através das novelas de cavalaria? É isso mesmo, meu povo. Olha só, esses romances que eram narrativas longas, com vários personagens, vários conflitos, histórias que contavam aventuras dos cavalheiros andantes, ajudaram a propagar valores e a visão do mundo e de homem medieval. Essas histórias grandiosas estão subdivididas em 3 ciclos, e cada um deles com uma caracterização e tipificação de seu herói. O ciclo clássico narram a Guerra de Troia, as aventuras de Alexandre o Grande, né? Seus heróis vêm do mundo clássico, por isso esse nome. O ciclo arturiano ou bretão, particularmente o que eu mais gosto de ler, são histórias envolvendo o rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Olha só, tem vários núcleos a história aí do rei Arthur, viu, gente? Tristão e Isolda, história de Percival, aventuras de cavaleiros da corte do rei Arthur, a demanda do Santo Graal. Olha, que já rendeu inclusive uma adaptação para um dos best-sellers mais vendidos de Dan Brown, O Código de Da Vinci. O ciclo carolíngio, ou francês, é a narração de histórias sobre Carlos Magno, o imperador, e os 12 pares de França. Gente, dos 3 ciclos, o arturiano já foi adaptado, recontado, contado, descontado em inúmeras intertextualidades e com milhares de interdiscursividades em múltiplos gêneros discursivos, textuais e em várias linguagens.
Essas novelas de cavalaria eram repletas de amores arrebatadores, religiosidade, paganismo, guerras, torneios, disputas de poder, amor cortês, código de cavaleiro, fé, Deus, demônio, lealdade, traição, idealização, arrebatamento, devoção. É isso mesmo. Vamos ver algumas adaptações. Será que vocês já leram e assistiram ou ouviram falar de algumas dessas releituras? Então, meus bichinhos e minhas bichinhas, essas novelas trovadorescas se inspiraram em poemas épicos e nas canções de gesta. Por serem mais longas, foram sendo desenvolvidas em prosa. Assim, o cenário medievo era retratado misturando misticismo, heroísmo, historiografia real, ficção, lendas, feitos grandiosos de povos como o povo inglês, italiano, espanhol, francês, português, fazendo referência a períodos históricos e míticos do passado. Podemos dizer que essas narrativas medievais glorificavam a violência em nome de Deus, retratando batalhas entre cristãos e muçulmanos durante as cruzadas medievais. É isso aí. Tudo que foi será do jeito que já foi um dia. Esse trechinho poético dessa música traz para nós aquilo que eu poderia dizer para vocês que é o foco do nosso estudo aqui. A literatura que foi revisitada por nós no trovadorismo, nos dar a ideia do que nós temos de literatura hoje, como nós vemos a mulher, a leitura, o mundo, as relações, a política e como nós podemos pensar que tudo que já foi um dia, muitas vezes volta com uma outra capa. Trovadorismo nos ajuda a compreender controle do conhecimento, utilização da figura feminina idealizada ou pecaminosa, configuração do poder da Igreja Católica na sociedade daquela época e até os dias atuais, e com certeza a expressão do amor e da crítica social e da idealização dos romances cavalariescos. Fica conosco em mais conteúdos que nós vamos trabalhar com vocês daqui para frente. Beijo no coração.